Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês aqui mais um tutorial ensinando a programar. E cara, dessa vez a gente vai desenvolver aí um robô gradiente que vai operar utilizando os seguintes indicadores. O indicador de volume financeiro custom, tá? Então esse indicador aqui, pessoal, ele tá em percentual e percebam que a gente tem aqui os volumes separados, né? O volume negativo e o volume positivo em percentual. Então é feito um cálculo simples. A gente só separa o volume financeiro positivo do negativo e converte ele para percentual. Vocês vão ver isso no código, a gente vai mostrar já já. E o outro indicador aqui é o VZO. Esse indicador, pessoal, ele pode ser utilizado de diversas maneiras. É um indicador muito versátil, então você pode utilizar ele tanto para nível de sobrecompra, sobrevenda, dependendo da configuração, ou até mesmo para operar tendência. Beleza? Então aqui vão ser feitos micro scalpers, tá? E quando o preço andar contra, certo? Ele vai montando o gradiente. A gente vai utilizar uma estrutura que a gente já ensinou aqui no canal do robô médio para frente, né? O robô semi-automático, que é o robô manual, né? Que você dá entradas pela boleta. Então a gente pegou essa estrutura e nós vamos utilizar como exemplo. Neste mesmo robô você vai poder habilitar ou médio para frente ou sem o médio para frente, né? Que é quando o robô vai colocando a ordem próxima do preço. Você vai colocar ele para trabalhar ou com parciais ou com saída única. Então a gente vai mostrar para você aí toda a programação desse robô, como é que ele foi construído, que a gente estava rodando aqui. Então ele já fez várias operações. Como é que a entrada dele vai funcionar, tá, pessoal? Toda vez que o VZO, tá, que é essa linha branca, estiver acima da média, tá, que é essa linha amarela, e a gente tiver o percentual de volume, tá, acima do volume negativo, ele vai colocar uma ordem na mínima do candle anterior. E na venda vai ser o contrário. Então toda vez que a gente tiver o VZO, a linha branca abaixo da linha amarela, e o percentual de venda, tá, a linha vermelha acima da linha verde, ele vai colocar uma ordem de venda na máxima. Então é dessa forma que a gente vai trabalhar. Vamos ver se ele pega alguma entrada, só para vocês entenderem. Ó, tirou, tá? Por quê? Porque a gente está rodando tique a tique. Então perceba que aqui, ó, quando o gatilho mudou, ele já retirou a ordem. E a gente já teve aqui, ó, o VZO trocando a polaridade, né, do indicador aqui, ó, já mudou a tendência. Então é dessa forma que ele vai funcionar. Já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, parte do nosso grupo no Telegram. Lá você tem um repositório de códigos, de indicadores, né? O pessoal compartilha resultados em conta real, tá? A gente compartilha informações, te ajuda se você tiver alguma dificuldade na hora que você for copiar os códigos aqui do canal, ou você também pode simplesmente estar adquirindo o nosso pack, né? Você que não tem muito tempo de ficar copiando, quer chegar ali na frente da tela do computador no final de semana e dar aquela estudada e aprender a programar, tá? Então você pode estar adquirindo o nosso pack. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Já são mais de 10 robôs, ó. Nós já temos 19 robôs. Com esse aqui vai ser o robô de número 20. Então o plano ele é semestral, enquanto você renovar, né, vai por mais 6 meses e assim por diante. Então dentro desses 6 meses você vai ter acesso a todos esses códigos aqui, se você não tiver o tempo de copiar. Então, cara, vale muito a pena. Fora que além dos códigos, claro, tem aulas de programação ainda. Então, cara, sensacional aí, vale muito a pena e você ainda dá uma força para nós aqui. Beleza, pessoal? Então, cara, vamos lá. Vamos mostrar aqui para você como é que foi feita a programação desse cara aqui. Para quem ainda não pegou prática, né? A gente mostra aqui todos os vídeos. Então, vem estratégias e editor de estratégias, tá? Então a gente vai para o nosso IDE, o nosso ambiente de programação. Muito provavelmente o seu ele vai abrir exatamente assim. Tá? Então você apaga tudo que está escrito, tá? O código, pessoal, você sempre começa a partir da primeira linha, porque dessa forma você não se perde, tá? Você vai fazendo linha por linha, beleza? Então limpou ali, você vai começar a digitar o código que a gente vai mostrar para você aqui agora. A gente vai mostrar por blocos, tá? Eu não vou explicar, né, linha a linha, mas eu vou explicar de maneira resumida o que cada bloco desse está fazendo e você vai copiando aí, beleza? Do jeito que está aqui. Certo? Então ali na primeira linha a gente tem um input, beleza? Então tudo isso aqui, pessoal, que está dentro do input é o que o usuário vai conseguir parametrizar, vai ficar visível para ele. Então lá na automação, que é onde a gente roda os robôs, certo? Aqui, ó, nessa tela, tá vendo aqui, ó, cada carteira dessa é um robô, beleza? E lá tem os parâmetros do robô. Então ali é o que vai aparecer para ele, exatamente essas informações do input, tá certo? Então aqui eu tenho configuração de horário, tem configuração de contrato, número de níveis do gradiente, tá? O alvo, beleza? A distância da grade, o stop, beleza? E tem as demais opções aqui, tá certo? Então pausa o vídeo, copia com tranquilidade, sem pressa. Uma dica que eu já vou dar aqui de ouro, hein? Dica de ouro. Copiou, cara, fez aqui, por exemplo, esse bloco, você vem e aperta aqui, ó,
verificar. Tá compilando, código compilado, não tem nenhum erro. Beleza. Agora eu vou descer mais um pouco, então olha só, vou ajustar aqui, vou descer até aqui agora, ó, até essa parte aqui, beleza? E aí você copia, copiou até aqui mais ou menos, ó, linha 50, aperta de novo, verificar, vai verificando se não tem nenhum erro, dessa forma, pessoal, cara, não tem erro. Cara, vou falar para vocês uma coisa, a programação, você vai errar, não tem como você digitar de primeira já, entendeu? Não tem como, sempre vai errar. Então por isso que a gente faz dessa forma. Vai clicando aqui, verifica, porque aí fica mais fácil. Porque se você digitar o código todo para depois vir aqui verificar, vai ficar mais complicado. Você vai achar o erro, claro, mas vai ser mais complicado. Se for um código muito grande, muito complexo, vai dificultar para você, beleza? Então passamos no input, a parte aqui do var, né, que são as variáveis. Então tudo que a gente tem aqui são nomes que vão ser atribuídos, tá, a funções dentro da nossa estrutura do código, tá? Então cada tipo desse aqui, ó, beleza? Ele vai retornar para a gente um valor, certo? Então, por exemplo, deixa eu só ajeitar aqui, vamos lá. Então aqui nessa primeira linha, pessoal, linha 23, tá? Eu tenho dois nomes, tá vendo? Compra e venda, do tipo boolean. O que significa boolean? Significa que essas variáveis, elas só vão retornar para a gente se é verdadeiro ou se é falso, beleza? Então eu tenho o nome aqui, ó, compra e venda. Então toda vez que a minha compra for verdadeira, eu vou realizar uma operação de compra. Toda vez que for verdadeira a venda, eu vou realizar uma operação de venda. Beleza? Então por isso que ela é do tipo boolean, porque retorna verdadeiro ou falso, ok? E aqui na linha 24 a gente tem as variáveis. Aqui eu quebrei uma linha, ó, porque eu coloquei vírgula, tá? E joguei aqui para a próxima linha, senão ia ficar uma linha enorme, beleza? E continua aqui, ó, essas variáveis a gente também vai utilizar, só que no entanto são variáveis que vão retornar para a gente aqui números flutuantes, beleza? Então ela vai ser do tipo float, beleza? Geralmente esse tipo de variável quando a gente vai atribuir valores de número, valores de candle, tá? Indicadores, geralmente a gente utiliza o tipo float, beleza? Então todos esses nomes vão ser atribuídos, tá, a indicadores, né, ou cálculos de números, ou referente aí a cálculo de candles, tá? Como para obter fechamento, máxima, mínima, tá? Na linha 26, a gente vai pegar aqui, olha, as informações para montar o gradiente, que vai ser do tipo inteiro, tá? Onde a gente vai fazer ali a montagem da grade, tá? Essa letra aqui, ó, Q, ela vai ser atribuída a contratos, tá? Então, geralmente aqui a gente usa o tipo integer, que significa inteiro, beleza? Então, pessoal, a gente falou aqui, ó, desse início, tá? Da parte das variáveis. Então, aqui a gente entra na estrutura do robô, beleza? Então, aqui, ó, foi a introdução, né? Vamos se dizer assim, e aqui a gente começa na estrutura do robô, tá? Então, vou ajustar aqui novamente, beleza? Então, aqui é um comentário. Beleza? Início da estrutura. Então, início, né? A gente entra aqui no laço onde a gente está fazendo o cálculo do VZO. Beleza? Então, o R, ele vai receber aqui, ó, sign, tá? E a gente faz esse cálculo, beleza? Para poder obter aqui o retorno do VZO. Beleza? Esse indicador não é um indicador nativo, tá? É um indicador que precisa ser criado via código, tá certo? Então, é dessa forma que ele é calculado. Beleza? Então copia com tranquilidade, porque se tiver erro, simplesmente não vai funcionar, beleza? Bom, então aqui passou o cálculo do VZO, beleza? Ele retorna aqui para nós, certo? E aqui a gente usa a variável média, né? Então ela vai receber, vai ser calculado acima do nosso VZO, beleza? Então aqui, ó, média VZO, que é o período que está sendo controlado lá no input, tá? Tem um período do VZO que está aqui, ó, que é o período 17, certo? E a gente faz aqui, ó, esse cálculo, tá certo? E a gente tem a média do VZO, beleza? E aí, ó, é o início e fim. Porque esse cálculo, ele é gerado quando a gente tem essa diferença de zero aqui, tá? Do volume, beleza? E no caso é o volume quantidade, beleza? Vamos ajeitar aqui novamente, né? E aqui a gente entra, né, nesse cálculo. Esse indicador aqui, eu tenho certeza que você nunca viu por aí, tá? Mas é uma coisa tão simples, pessoal, mas muito simples. Geralmente, quando o pessoal fala volume financeiro, o pessoal utiliza o volume financeiro normal. Só que aqui a gente pensou, poxa, eu tenho volume positivo e tenho volume negativo, certo? Então, quando a gente coloca aqui, ó, o volume financeiro, vocês vão perceber que toda vez que a gente tem um candle de alta ou um candle de baixa,
ele só mostra para nós aqui o volume financeiro quando é candle de alta, certo? Né? Na cor verde aqui, ó. Só que eu quero saber se esse volume está diminuindo ou está baixando. Então, por exemplo, ó, nesse volume, eu não estou vendo volume negativo. Aqui a gente já está vendo volume negativo. Tá? Então, nós temos a diferença. Tá? Pegando aqui, ó, com esse indicador, muda totalmente a nossa visão. E ainda mais trabalhando com o percentual, fica mais bacana. Certo? Então, a gente fez essa conversão aí. Tá? É um cálculo bem simples. Então, se vocês observarem, ó, a gente fez uma lógica aqui, onde ele faz assim, ó. Se o fechamento for maior do que a abertura, então a variável V vol C, tá, vai receber o volume. Então eu armazeno o volume financeiro quando o candle é de alta. E a mesma coisa aqui no valor negativo. Então toda vez que a gente tem um candle de baixa, ele armazena o volume financeiro, tá? Então dessa forma eu consigo diferenciar um do outro, beleza? E aqui abaixo a gente faz o cálculo, né, de percentual, tá? Para obter o volume financeiro positivo e o volume financeiro negativo, beleza? Bem tranquilo, tá? Aqui em seguida, pessoal, a gente vai para os critérios, tá? Então na linha 46 e 47, a variável compra vai estar recebendo aí o seguinte critério, tá? Que nem a gente explicou. Toda vez que o VZO for acima, tá, do nível de compra, que no caso tá zero, tá, pessoal? Esse nível você pode ajustar, porque se vocês observarem, aqui o VZO, ele pode ficar negativo ou positivo, certo? Ó, deixa eu trazer um pouco, ó, tá vendo? A gente tem aqui um momento em que ele fica negativo, tá? Então se a gente tiver numa tendência muito forte de baixa, a gente vai ter aqui, ó, valores negativos, tá? Então a gente está fazendo essa verificação também dentro do código, tá? Então aqui é um nível que está selecionado por padrão, né? Então o VZO acima de zero e o VZO acima da média, tá? E aí por fim a gente verifica, né, o volume financeiro, se ele está acima do valor negativo, tá? Na situação de venda vai ser o contrário, o VZO abaixo do nível de venda, que no caso é zero, tá? E o VZO abaixo da média, tá? E o volume financeiro negativo maior do que o volume financeiro positivo, beleza? Então a gente falou ali do nosso critério de entrada. O critério para a gente fazer as entradas aqui abaixo, tá? E a gente tem ali armazenado contrato. Pessoal, eu poderia utilizar esse nome aqui direto, né? Contrato, tá? Só que a gente está armazenando esse dado. Então aqui a gente tem uma informação. Isso aqui está sendo controlado dentro do input, beleza? Então o que, tá, vai ser utilizado. Então toda vez que a gente se referir à letra Q, significa contratos. Beleza? E aqui a gente inicia na linha 53, tá? Essa lógica que a gente explicou, né? Quando a gente desenvolveu o robô médio para frente, tá? Não sei aí se todo mundo vai assistir esse vídeo, chegou a assistir esse que eu estou me referindo, né? Que é o médio para frente, tá? Essa estrutura aqui é a estrutura desse robô médio para frente. Tá, então a gente fez essa lógica aqui, pessoal, justamente para a gente ter aí um médio móvel, tá? Vocês vão observar que dentro do input está lá, ó, médio para frente. Você vai poder desabilitar ou habilitar isso, vai ficar como opcional, tá? Então aqui nessa lógica, ela é muito interessante, porque olha, toda vez que a posição de compra é maior ou igual a 1, tá? E o fechamento está acima do preço de entrada e o fechamento maior do que a máxima anterior. E a gente também tem ali uma diferença do fechamento atual para o fechamento anterior maior do que 5 pontos, ou na venda a mesma situação, só que o contrário. E se o médio para frente for verdadeiro, ele vai armazenar o ponto de entrada. Qual que é a grande sacada aqui, pessoal? Olha só, vou explicar isso para vocês. Quando a gente está no laço do Has Position, pessoal, o código ele só lê isso aqui uma vez. Tá? Então, a cada vez que o critério é atendido, ele entra uma vez aqui. Já quando a gente tem o Buy Position e o Sell Position, isso aqui é verificado constantemente dentro das operações. Tá? Então, essa é a grande sacada. A gente precisa atualizar a flag a todo momento, certo? Aqui não, a flag só é atualizada uma vez. Então, por isso que ele faz o médio para frente quando a gente coloca ele dentro de um laço que é atualizado constantemente. Entenderam? Então, cara, isso aqui ficou sensacional, tá? Então aqui é o laço onde ele vai fazer o médio para frente e você vai poder habilitar ou desabilitar isso aqui. Porque nesse caso, se ele estiver desabilitado, ele vai passar direto para esse laço aqui. Ele não vai ficar lendo essa parte aqui não, beleza? Bom, então aqui a gente já entra de fato na parte da execução, tá? Do código, onde vão ser enviadas ordens. Então com o Has Position, ele verifica, né, se existem posições em aberto. No caso, se for falso,
a gente só vai verificar o horário, está dentro do horário de início e horário final, a gente entra no laço de execução. E aí é armazenado novamente os pontos de entrada do robô e ele vai fazer ali a compra. Se a compra for verdadeira, vai ser enviado uma ordem do tipo limite na mínima anterior, como a gente explicou lá no início. E se a venda for verdadeira, também vai ser enviado aí uma ordem de venda acima da máxima anterior. Beleza? O que? Que número de contrato, tá? Bom, na linha 71, pessoal, é dado início aí ao bloco do envio do preço médio, tá? Então, é onde a gente vai ter as nossas reentradas. Então, aqui é um cálculo bem pequeno, tá? Onde a gente verifica se a buy position é maior ou igual ao número de contratos e se a buy position é menor ou igual ao número de níveis, tá? Eu não quero que ele exceda o número de níveis que está considerando aqui no input. Então, se o usuário colocou 10, eu quero que ele coloque no máximo 10 níveis, tá? Eu não quero que ele ultrapasse esse valor, beleza? Então, se a gente estiver comprado, ele vai entrar no laço, tá? A variável vEntries vai receber a buy position dividido por Q, tá? E esse cara aqui vai ser o que vai ser o multiplicador das nossas reentradas, beleza? Então, esse é o cálculo, essa é a grande sacada. Então, o VORDPoint vai receber o nosso ponto que foi gravado lá dentro do RASPOSITION, tá? Seja ele com o médio para frente habilitado ou não, ok? Menos a distância vezes vezes o vEntries, né? Que vai ser as nossas entradas, tá? Então ele vai fazer o cálculo considerando a distância, beleza? Então aqui no caso é o médio da compra, então ele vai jogando uma ordem para trás a cada vez que o preço recuar, beleza? E nisso, né, o nosso preço médio vai ficando mais perto. Esse é o intuito do gradiente, beleza? E aí sim, ele faz o envio da ordem se não estiver vendido, beleza, pessoal? Bem tranquilo, beleza? Aqui a gente vai para o médio da venda, vai ser o contrário. Então, na linha 79, se o sell position for maior ou igual ao número de contratos, né, que é o Q, e o sell position menor ou igual à quantidade de níveis, e a gente estiver vendido, tá? E sold, ele entra no nosso laço aqui para fazer o envio da reentrada de venda. Então, vEntries vai receber sell position dividido por Q, certo? E o VORDPoint, né, que vai ser o ponto, tá, do posicionamento da nova ordem de venda, tá? Vai ser a flag, né, o ponto de venda ali, mais a distância. Então, a gente vai estar vendido. Se o preço começar a subir contra a nossa posição, ele vai posicionando novas reentradas ali de defesa, beleza? E aí, caso a gente não esteja comprado, ele envia o médio, beleza? Então aqui, pessoal, como a leitura do código é feita muito rápido, ainda mais que esse robô, essa estrutura, ela vai ser executada tique a tique, tá? Então a gente faz essa verificação aqui, tá certo? Porque a montagem do gradiente, ela tem que ser o máximo preciso que puder, tá? A gente não pode ter muito atraso aqui, porque senão acaba não compensando fazer preço médio, tá certo? Então nesse caso aqui, a gente tem até variações, né? Então você vai utilizar o médio para frente ou sem o médio para frente, tá? Ou saídas parciais ou com saída única. Então é dessa forma que a gente vai estar trabalhando, tá? Então aqui a gente vem para a linha 88, onde a gente já vai falar da gestão de risco, tá? Então o if is bold significa se eu estiver comprado. Perceba que isso aqui é o mesmo que a gente utilizou aqui acima no médio. Então, isso é a função para a gente verificar se nós estamos comprados. Então, se a gente estiver comprado, a gente entra no laço para fazer a gestão de risco. Então, vEntries novamente vai calcular para nós aqui a divisão da buy position pelo número de contratos, tá? E a gente utiliza o comando for, tá? Então, vCounter. Então, ele vai fazer uma contagem que vai de 1 até vEntries menos 1, beleza? E aí ele vai aqui, olha, saídas parciais. Então, se for verdadeiro, ele vai fazer a montagem aqui, olha, das parciais, tá? Então ele vai enviando ordens de cobertura das parciais, beleza? A cada reentrada que o robô fizer lá no preço médio aqui, ó, no envio do médio, tá? Ele vai fazer um envio de um alvo, beleza? Ele vai fazer sincronizado, né? Colocou uma reentrada, ele coloca um alvo. Colocou outra reentrada, ele coloca outro alvo. Ele vai fazendo as parciais. Porém, essa função aqui, saída com parciais, precisa estar habilitado. Se estiver desabilitado, ele não vai fazer, beleza? E aí aqui tem o alvo final, tá? Por quê? Porque a gente está trabalhando, lembra, com a opção de médio para frente. Se você vai habilitar ela, no caso, então precisa ter um alvo final da operação, tá? Então você pode de repente esticar o trade, vai depender aí de como você vai estar trabalhando com esse código aqui, beleza? Bom,
Então, após aqui a saída do alvo final, tá? Esse alvo final ele não tem caráter aqui de cálculo de percentual, então ele é um alvo único, é um alvo direto, tá? E ele vai servir tanto para utilizar com saídas parciais ou sem a saída parcial. Lembrando, se você não for utilizar a saída parcial, esse aqui vai ser o alvo da operação, tá? Vai ser o alvo final. Inclusive é da forma que a gente deixou ele configurado aqui. Vocês vão entender quando a gente finalizar aqui a leitura do código e a gente vai mostrar ele lá na automação, a configuração, como é que ficou, beleza? Bom, aqui é o stop da operação, então é enviado uma ordem Celto Cover Stop ali, acima, no caso abaixo, tá pessoal, aqui a gente está falando da compra, né? Então abaixo, né? Então buy price menos o stop ticks, tá? Por que ticks? Porque nós estamos utilizando a função min price increment, que retorna o mínimo incremento do preço, né? O menor tick do preço, certo? E ele vai fazer o cálculo aqui, dessa maneira ele acaba ficando em ticks, tá? Então se você tirar isso aqui, ele vai ficar em pontos, tá? Então aqui a gente utiliza o min price increment. Isso aqui nos dá mais precisão no posicionamento da ordem também, beleza? Vírgula buy price, então como a gente está falando de uma ordem stop, a gente repete o mesmo comando, beleza? Aqui pessoal, a gente pode até aplicar um offset, tá? Deixa eu colocar aqui. Muito importante que a gente tenha um offset, certo? Então, mais 100. A gente pode controlar pelo input, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, offset, tá? Então, olha só, a gente está fazendo uma adaptação aqui agora, tá? A gente ia deixar direto ali, mas a gente vai colocar aqui, tá? Então, offset, como diz respeito ao gradiente, então eu vou deixar aqui junto com os valores, tá? Então, offset de 100, certo? Se você for trabalhar, pessoal, no dólar com esse robô, for fazer alguma adaptação, o offset muito provavelmente vai ser L10, né? Aqui a gente está falando de índice, então a gente vai utilizar 100. Tá? Que é o que é recomendado pela própria Anelógica. Bom, pessoal, aqui a gente finalizou o bloco da compra, tá? Então a gente vai aqui para gestão de venda, vai ser a mesma coisa, só que com sinais inversos, não? Aqui na linha 106, if sold, então se eu estiver vendido, a gente vai entrar no laço aqui, tá? O VEntries vai receber o sell position dividido pelo número de contratos. E a gente utiliza o comando for na linha 111, que vai de 1 até VEntries menos 1. E ele entra no laço. Então, se sair das parciais for verdadeiro, ele vai fazer o envio das coberturas das ordens parciais. Beleza? E aqui a gente tem o nosso alvo final. Ele vai ser utilizado com saídas parciais ou sem, como a gente explicou anteriormente. Beleza? E por último, é a ordem de cobertura. Então, a ordem de cobertura, no caso da venda, vai ser enviado acima do ponto de entrada, beleza? E por fim, pessoal, na linha 124, né, a gente faz a zeragem. Então, se for maior ou igual ao horário de zeragem, ele encerra a posição, tá? Então, lembra sempre da dica que eu falei para vocês. Cada bloco que você digitou aqui, clique em verificar. Então, cara, chegou até o final do código aqui, aperta em verificar novamente. Compilou, beleza, significa que você copiou tudo certinho aí, tá? Então agora a gente vai colocar aqui do início como a gente costuma fazer. Então vai, ó, copia na tranquilidade o código, pausa o vídeo sem pressa, tá? Programação exige paciência, o day trade exige paciência, tá? Então não adianta você correr, né? Lembrando aqui, para você que não tem muito tempo de ficar copiando os códigos, você pode estar adquirindo o nosso pack de robôs, tá? Já são mais de 15 robôs, tá? Esse aqui, pessoal, deixa eu terminar aqui, eu vou mostrar para vocês. A gente encerrou aqui, a gente vem aqui, ó, no botão salvar como, dá um nome para o robô, no meu caso aqui, ó, Next Trader underline robô underline gladiator, tá? E eu clico em salvar. Vou salvar, então a gente vai lá para automação. Já vamos exportar esse código aqui, gladiator, com código fonte, para o pack de robôs. Então vamos pegar aqui, ó, PCT Next Trader. Então a gente vem aqui, então Next Trader robô Gladiator, robô de número 20. Então pessoal, esse robô aqui já é o robô de número 20. Então cara, pensa, ó, já são 20 robôs, então daqui a 6 meses quantos robôs não serão, né? Então você tendo acesso a todos os códigos aqui, fora as aulas de programação que tem na plataforma. Pessoal, já quero aproveitar também, tá, para falar aqui da nossa regra, que em breve essa regra ela vai estar disponível para você aí na Anelógica. Você vai ter cada vez mais detalhes, então a cada vídeo que a gente passar aqui para você, a gente vai revelar novos detalhes, novas informações, tá, da nossa regra, do nosso indicador
indicador, tá bem completo, tem indicador aqui de suporte e resistência, vai ter a nossa trend aqui, vai indicar o melhor momento para fazer as operações juntamente com a nossa regra de fluxo, beleza? Então você vai ter mais detalhes aqui, sensacional essa regra aqui, beleza pessoal? Então vamos para cá, a gente vai falar do operacional. Então agora você vem em estratégias, vem aqui automação de estratégias, tá? Ele vai abrir nessa tela para você, então você vem aqui no botão azul, olha, clica aqui ó, na setinha azul, criar nova automação, tá? Você vem aqui no replay, ó, seleciona o replay, vai abrir o player aqui embaixo, você vai colocar o input, seleciona uma data e requisita. Quando carregar aqui, ele vai aparecer aqui para você iniciar. Você não inicia, então você vai lá e cria automação. Por quê? Vou explicar. Aqui, olha, quando você vem no ativo, ele aparece o ativo do replay dourado, tá vendo? Que é o ativo do replay, tá certo? Então carrega o arquivo do robô, NextTrader Robô Gladiator. Eu vou deixar aqui no 1 minuto, coloquei aqui no máximo 30, porque eu estou rodando com 10 níveis e 3 contratos. Entrada, eu deixei dessa forma, tá pessoal? Mas você pode testar da maneira que você quiser, se quiser rodar no fechamento. Fica a teu critério. Importante ressaltar, esse código é um código de exemplo. Então a gente cria diversos tipos de cenários para que você desperte a sua criatividade e possa desenvolver seus próprios códigos aí. Tá certo pessoal? Então tá aqui, realizar o vídeo quando a condição for satisfeita, permitir múltiplos envios e alterações de ordens para a mesma barra. Essa é a configuração do robô, bem tranquilo. Aqui estão os parâmetros, tá? Então tá aqui ó, habilitado. No caso pessoal, ele não vai sair com as saídas parciais, já está marcado como não. E aqui o alvo final, se você for trabalhar com parciais, esse alvo é legal você deixar ele maior. Você pode deixar, sei lá, cara, você pode deixar 200 pontos, 300 pontos, você deixa ele maior, tá? Você vai ver que a operação dele, colocar aqui saídas com parciais e vou colocar a médio para frente, só para vocês verem como é que ele vai funcionar, tá? A gente vai testar das duas formas, vamos lá. O comportamento do robô, ó, quando ele roda tique a tique é muito rápido, tá? A mudança, tá vendo? Ó, ele triscou aqui para baixo, ele já retirou a ordem, então isso aqui é benefício, né? Porque a gente se livra de entradas falsas, tá vendo? Se ele entrasse aqui, ele já tá passando um calorzinho. Pode até ser que ele pague a operação, mas e agora? Como é que a gente vai adivinhar se vai pagar ou não, né? Então dessa maneira a gente sai mais rápido da operação. Então vamos ver se ele vai pegar mais a entrada aqui. Vamos acompanhar, tá pessoal? Vamos lá, ó. Colocou novamente a entrada de compra, quase pegou, ó. No caso aqui, se a gente estivesse rodando o fechamento, ele não iria retirar a ordem, tá? Isso aqui ele tá fazendo porque quando você roda com tique a tique, né, condição satisfeita, então a cada tique que o preço se move aqui, ele roda o código, então ele está sempre atualizando. Toda mudança que existe no preço aqui, nos indicadores que a gente configurou, ele vai receber essas mudanças e aí ele consegue agir de maneira mais rápida, seja para posicionar uma ordem ou para remover a ordem do gráfico. Então esse é o benefício. No entanto, dependendo como você vai trabalhar a lógica do robô, não pode ser bom, né? Porque ele pode estar dando entradas falsas, tá? Então você precisa ser muito preciso aí naquilo que você vai construir, certo? Então, ó, vocês viram aqui como a mudança foi rápida, ele mudou para compra, ele tirou a venda daqui, tá? Então eu queria que ele pegasse uma ordem aqui só para vocês verem. Vamos ver se ele vai pegar, ó, pegou, tá? Então olha só, ele já projetou o nosso alvo lá, certo? Porque agora ele vai trabalhar com o médio para frente. Tá, ó, tá ali o stop da operação. Deixa eu ver se ele vai andar a favor, porque vai ser bacana para vocês verem, tá? Se esse preço começar a subir aqui, pessoal, essa ordem, ela vai ser, ó, tá, arrastou a ordem, tá vendo? Então isso aqui é o médio para frente. Ó que bacana. Se ele voltar contra, ele começa a montar as parciais, ó. Ó, já foi direto no alvo. Vamos ver se ele vai. Ó que bacana. Então isso aqui é o médio para frente, tá? Agora a gente vai deixar no padrão aqui para vocês verem. Vou desabilitar saídas com parciais e sem o médio para frente, tá? Isso aqui, pessoal, só faz sentido utilizar se for com parciais. E aqui, como eu falei para vocês, como a gente não vai utilizar o médio para frente nesse caso e sim as parciais, tá? A gente controla o alvo final aqui, no caso 25 pontos, é o que a gente estava testando, né? Para fazer micro scalpers desse jeito aqui, pessoal, a gente aumenta o nosso nível de acerto. Se você quiser testar com outros valores, fica a teu critério, sem problema nenhum. Então vamos deixar ele aqui pegar só uma entrada, só para a gente ver, ó. Dessa vez agora sem a saída parcial, né? Sem médio para frente. Vamos ver se ele vai pegar a nossa ordem, ó. Retirou. Vamos lá. Eu acho que ele não acaba não pegando, ó, porque ó, o VZO está muito próximo da média, tá vendo? Então a cada vez que ele só encostar aqui, ó, ele já retira. Ou até mesmo se tiver mudança de volume aqui, ó. Então isso aqui, cara, vou falar para vocês, ficou sensacional.
para vocês verem, pessoal, que se você trabalha de maneira técnica com os indicadores, de maneira simples, objetiva, você consegue obter resultados. É claro que quando a gente fala de conta real, a gente sabe que tem a fila de ordens, né? Tem um book de ofertas, mas cara, falar para vocês que se você souber trabalhar com os indicadores certos, o que vai importar, cara, no final das contas é a assertividade que o robô tem. E aí, meu amigo, você tem que acreditar na estratégia, tá certo? Então tá aí, ó, saída única, que nem eu falei para vocês, ó, vai fazendo micro scalpers, tá? Então, cara, robô sensacional. Se você ainda não deixou o seu like, cara, eu tenho certeza que agora você vai deixar. Então se inscreve no canal novamente, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Convida o seu amigo para fazer parte também. Entra lá no nosso grupo do Telegram, o pessoal se ajuda. A gente está sempre por lá também, sempre compartilhando informações. E se você não tem tempo de copiar o código, cara, adquire o nosso pack. Com esse robô aqui, já é o robô de número 20, tá? Daqui a um tempo já vai ter muito mais robôs. Então imagina, que sensacional. E cara, são códigos complexos. Tem muita gente utilizando já os códigos em conta real. É claro que a gente sempre recomenda que esses são códigos, pessoal, de exemplo. Mas, cara, de repente você faz uma simples alteração ou até mesmo você acaba gostando do operacional, da maneira que o robô foi programado. E pode te atender também. Então, pessoal, esse foi o nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.